temporal de vento subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, meus irmãos? Deus é sentado. Quando eu estava sentado, Deus ele me revelou algumas coisas que ao longo do culto eu vou passando. Mas essa palavra ela me chamou a atenção por dois motivos. O primeiro motivo é que antes disso, no seu versículo 30 do capítulo 4 de Marcos, Jesus ele vai começar a falar sobre fé. Ele vai falar sobre o grão de mostarda. Quando a gente fala de grão de mostarda, a gente já imagina a mostarda que nós usamos diariamente, mas não. É um grão muito pequeno que, mesmo que se eu mostrar ou fizer gestos, ainda é menor. E ele vai dizer que a nossa fé tem que ser como um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, quando você planta, ele é pequeno. Mas quando ele cresce, ele fica com mais ou menos 5 metros de altura. A Bíblia vai dizer então que Jesus vai contar a parábola da candeia, vai contar a parábola da semente, vai contar as parábolas. Porque com Jesus é diferente. Jesus ele vai ensinar e depois ele vai testar. Jesus ele é uma pessoa que primeiro ele ensina como fazer, ele faz e depois ele vai te testar para você fazer. Para ver se a sua fé, para ver se você realmente aprendeu. A Bíblia então vai dizer que naquele dia era tarde, Jesus vai olhar para os seus discípulos e ele vai dar uma ordem. Não é um pedido que teria como os discípulos recusarem. É uma ordem, ele vai dizer para os discípulos: olha, eu preciso que vocês ultrapassem ou passem para o outro lado. E os discípulos entram num barco com Jesus. E a minha Bíblia vai dizer então que haviam outros barquinhos que estavam perseguindo, que estavam atrás de Jesus. Só que o interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus ele não estava em todos os barquinhos. Ele estava apenas nos barcos dos discípulos. O que eu quero te dizer nessa noite é que a gente que serve a Deus, temos que entender que a tempestade que nos alcança outras pessoas. A tempestade que alcança a nossa casa vai alcançar quem está dentro da nossa casa. Mas a gente também tem que entender que Jesus ele está conosco dentro do nosso barco. A gente tem que entender que Jesus ele deu uma ordem e ele foi claro na ordem. Eu quero que vocês entrem no barco e passem para o outro. Jesus ele estava dizendo para os discípulos: está vendo aqueles barquinhos que estão ali? Eles estão de olho em você, porque eu estou dentro do barco de vocês. Então vocês não podem parar. Jesus está dizendo para alguém aqui: tem alguém dentro da tua casa que olha para você e diz: ele está dentro do barco, por isso que eu não paro. Tem alguém aqui que Deus está dizendo: aleluia. Alguém está olhando para você e dizendo: Jesus está no barco daquela pessoa e eu não posso parar. Aleluia. Tem alguém, aleluia, que Jesus está dizendo: a ordem é: passe para o outro lado, porque ainda que eu esteja dormindo, eu estou dentro do barco. A Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que eles estão em um lago. Só que isso aqui é dom de Deus, meus irmãos, que eu preciso te dizer algo. Um lago não tem ondas. Um lago não tem, aleluia, glória a Deus, ondas altas. É impossível pela naturalidade um lago ter onda. É impossível pela naturalidade um lago passar por cima de um barco. É algo sobrenatural. E Jesus, enquanto estava dentro do barco, ele vai dormir, porque ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia que a tempestade ia se levantar. Ele já sabia que a ventania ia afrontar o barco. Mas Jesus, ele vai dormir. O que me chama a atenção, meus irmãos, é que os discípulos, eles começam a correr dentro do barco, de um lado para o outro. A gente está falando de Pedro, pescador. A gente está falando de Tiago, de João, que eram sócios de Pedro. Eles vão para um lado, vão para o outro, e eles não conseguem entender como que um lago começa a ter onda, como que
barco começa a ter tempestade. Eu posso te dizer uma coisa: só tem tempestade na tua casa porque Jesus está lá. Só tem tempestade no teu barco porque Jesus está lá. Só tem tempestade no teu trabalho porque Jesus está lá. Se não tem tempestade, Jesus não está. Mas se tem tempestade e Jesus está no teu barco, pode ficar tranquilo, porque Ele garante a vitória. Ele garante que você passe. Ele garante que a tempestade se acalme. Jesus estava ensinando para os discípulos uma só coisa: que se tem tempestade dentro do barco, irmão, quer dizer que Jesus está lá dentro. Sabe por que o inimigo ele te afronta? Porque Jesus está no teu barco, meu irmão. Sabe por que o diabo tenta te parar? Porque Jesus está no teu barco. Sabe por que na tua casa, muitas das vezes o teu filho, aleluia, o teu marido, a tua esposa, vira a casa para cara para você? É porque Jesus está no barco. É porque Jesus está no barco. É porque Jesus está no barco. Ei, quando Jesus está no barco, é tudo de cabeça para baixo mesmo. Mas a ordem ainda é a mesma: passa para o outro lado, passa para o outro lado, passa para o outro lado. Você talvez não tenha entendido, mas se está tudo pelo contrário, quer dizer que Jesus está lá. A Bíblia vai dizer, irmãos, que aqueles barquinhos, eles olham a tempestade e eles começam a voltar. Alguma tradução vai dizer que eles começam a ir para trás, porque não é comum, meus irmãos, tempestade no lago. Não é comum. Aquele lago ele era chamado de mar porque ele era muito grande. Ele era tão grande que as pessoas falavam ou chamavam de mar. Aquele lago, irmãos, onde começou ou onde se iniciou o ministério de Jesus. Sabe o que eu entendo com isso, meus irmãos? Jesus ele vai te fazer voltar de onde você começou. Você começou doendo, você começou chorando, você começou padecendo, mas Jesus está te dando uma missão hoje e falando: volta para o lago, porque lá ainda tem lição. Volta para o lago, porque lá ainda tem algo para aprender. Volta para onde você sentiu dor, porque lá eu ainda quero te ensinar. Sabe o que eu aprendo, irmãos? A Bíblia ela vai me dizer em Ezequiel 37 que o Espírito de Deus tomou Ezequiel e levou ele para um vale. Mas a Bíblia ainda vai dizer mais. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é quem guiava Ezequiel pelo vale. Eu posso te dizer uma coisa: não é você quem decide quando o vale vai começar ou quando o vale vai acabar. Eu posso te dizer uma coisa: não é você quem decide quando a tempestade vai iniciar ou quando a tempestade vai se acabar. Quem decide isso é Deus. Se você está na tempestade, aleluia, clama por Deus. Se você está no deserto, clama por Deus. Se você está chorando, se está doendo, clama por Deus. A Bíblia vai dizer que o propósito de Agar ir para o deserto não era para que ela morresse, mas era para que ela entendesse que ainda que ela esteja no deserto, tem pão, tem água, tem sustento. A tempestade está grande, mas não é para sempre. Nós temos que entender, irmãos, bendito é o nome do Senhor, que a tempestade ela não vai nos matar. Nós temos que aprender que se Jesus está no nosso barco, a tempestade não vai nos matar. Nós temos que entender e confiar que Deus irá nos guardar. Nós estamos vivendo em tempo de crise, em tempo onde tem se levantado tempestade de um lado, morte de outro, onde tem se levantado pessoas contra a igreja do Senhor. Mas sabe o que eu, aleluia, sabe qual é, aleluia, o sentido da palavra de Deus? É você ter fé em meio a tudo isso, é você entender que mesmo que isso esteja acontecendo, Jesus ainda está no barco. Eu quero te dizer uma coisa: Jesus não precisa dizer que está no barco, é você que precisa confiar. Jesus não precisa dizer que está dormindo no teu barco, é você que precisa olhar para Jesus e dizer: se
Se Ele está comigo, está tudo bem. Se Ele está no meu barco, está tudo bem. O problema é, e quando Ele não estiver no teu barco? O problema é, e quando Ele não quiser mais entrar no teu barco, o que você vai fazer? Jesus, Ele não deu a opção para os discípulos. Ele deu uma ordem. Ele deu uma ordem. Passemos para o outro lado. Ele estava dizendo, no meio do caminho, você vai querer parar. No meio do caminho você vai querer pular do barco. Só que tem um problema. Você tem duas escolhas. Ou você fica no barco com Jesus, sabendo que a tempestade está alcançando o barco, ou você pula e morre afogado. Porque se os discípulos pulam no barco, pulam do barco, Jesus não ia estar fora do barco, eles iam morrer. O que eu tenho para dizer para a igreja de hoje, neste dia, é para que vocês continuem no barco, ainda que doa, ainda que esteja chorando, ainda que esteja sofrendo. Sabe por quê, meus irmãos? A Bíblia vai dizer que Jesus disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo e o sal dessa terra. Tem pessoas olhando para você e dizendo como que ele não desistiu ainda, como que ela não parou ainda. A pandemia está aí, o desemprego está aí, aleluia. Tem gente morrendo, tem gente no leito, mas tem gente perguntando como que ele não parou, como que ela não parou. Eu vou te dar a resposta. A resposta é: Jesus está no meu barco, Jesus está no meu barco, Jesus está aqui hoje para dizer: aquieta, acalma, porque a ordem ainda é a mesma. A ordem continua sendo a mesma. Eu disse que tinha algo para passar. E eu gostaria de passar isso, porque o Espírito Santo já me incomoda há um mês. O Espírito Santo já me incomoda há mais de um mês para falar isso, pastor Jaime, para o Senhor e para a pastora. E Deus diz: se preparem, porque ainda haverá mais traições. Ainda haverá pessoas, pastor, aleluia, que dará as costas para o Senhor. Aleluia, Deus ainda diz: tem pessoas, pastor, tem pessoas, pastora, que está tentando tomar a tua posição. Tem pessoas que está tentando ainda tomar o teu lugar. Mas enquanto Deus me revelava isso, Ele ainda dizia para mim: não te tira porque foi eu que coloquei, não toma porque foi eu que dei. Aleluia, a igreja está de pé porque foi eu que constituí. Assim diz o Senhor: ninguém toma o que eu dei, ninguém tira aquilo que eu coloquei. Pode ficar tranquilo, aleluia. Máscaras vão cair, pastor, e a palavra de Deus vai ser confirmada. Deus está dizendo, meus irmãos, bendito é o nome do Senhor. Sobre confiança, sobre você entender que mais vale estar com Cristo no barco, que está turbulento, do que você estar fora sem saber nadar. Como diz um amigo meu, mais vale você ir para o céu quadrado mesmo, do que você descer para o inferno redondo. Continua no barco. Mais vale você no barco, aleluia, sabendo que Jesus está dormindo, mas está trabalhando, aleluia, do que você está fora dele, sem ouvir a voz dele. E para terminar, o que me chama a atenção é que Jesus, ele aquieta a tempestade, ele acalma o vento. Aleluia, Deus. E os discípulos perguntam entre eles não perguntam para Jesus, eles perguntam entre eles: mas quem é este? Aleluia! Ei, os discípulos estão perguntando: mas quem é este? Os discípulos olham para eles mesmos e eles começam a dizer: Pedro, ô João, mas quem é este? Que até o mar, até o vento ouve a voz dele. Sabe por que Jesus perguntou para os discípulos: vocês não têm fé? A Bíblia diz que havia outros barquinhos, só que Jesus estava no barco dos discípulos. Eles clamaram a Jesus depois da tempestade.
Mas quem não tinha Jesus clamou a quem? Os que estavam nos outros barcos estavam mais calmos do que quem estava com Jesus no barco. Eles estavam menos desesperados do que aqueles que estavam com Jesus no barco. A gente tem que aprender, aleluia, que Jesus, Ele está no barco, pronto e acabou. A gente tem que entender que Jesus, mesmo na tempestade, Ele vai nos ensinar alguma coisa. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia não vai dizer, aleluia, que Jesus tira do deserto. Não, a minha Bíblia vai dizer que Jesus, Ele leva para o deserto de propósito. A minha Bíblia vai dizer que Jesus, Ele leva para o vale de propósito. A minha Bíblia vai dizer, aleluia, que Ele deixou José, aleluia, ser vendido pelos irmãos de propósito. A minha Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que Davi, ele era rejeitado pelos irmãos de propósito. Por quê? Porque no propósito da dor há um propósito de Deus. No propósito do abandono há um propósito de Deus. No propósito de traição há um propósito de Deus. Na tempestade há um propósito de Deus. Na crucificação de Cristo houve um propósito. Sabe qual foi? Jesus morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar e dizer, está consumado. Há sempre um propósito. Haverá sempre um propósito na sua dor. Se eu falar quantas vezes eu quis pular do barco, meus irmãos, só que Jesus fala, não é a hora, não, você não vai fazer isso, porque o propósito está dentro do barco. Nós somos pessoas alcançadas por Cristo para alcançar outras pessoas. Se não fosse assim, Pedro não teria se convertido e ganhado mais de 3.000 almas. Se não fosse assim, João não teria escrito o livro de Apocalipse e visto o que viu. A gente tem que entender que somos referência para outras pessoas, porque Cristo é a nossa referência. A Bíblia diz que Paulo vai escrever, sejais meus imitadores, assim como eu sou imitador daquele que é chamado Cristo. Outrora a Bíblia vai dizer, Jesus sobe ao monte para orar. Quando Jesus sobe ao monte, ele fala, fiquem aqui. Então vai dizer a Bíblia que o barco ele se afasta com os discípulos dentro. E de repente Jesus, ele começa a descer do monte e ele vai andando sobre as águas de encontro aos discípulos. A Bíblia diz que os discípulos olham mais uma vez uns para os outros e vão dizer, olha lá vem um fantasma, ali está um fantasma. E Jesus olha para os discípulos e diz, não, se aquieta porque sou eu. A Bíblia vai dizer então que Pedro, mais ousado, olha para Jesus e vai dizer, Senhor, se és tu mesmo, permita com que eu vá até ti. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer, venha. E Pedro começa a andar sobre as águas. Porém a Bíblia diz que começa a se levantar outra tempestade. E Pedro, ele começa a olhar para a tempestade e ele esquece que o foco é Jesus e ele começa a se afundar. Quando ele começa a se afundar por causa da tempestade, a minha Bíblia vai dizer que no meio da tempestade, com Pedro se afogando, Jesus chega perto dele por cima das águas e fala, Pedro, levanta, anda de novo comigo sobre as águas. Eu quero te dizer uma coisa, você até pode afundar na tempestade, mas Jesus ainda vai pegar a tua mão e vai te levantar e dizer, ei, levanta, porque ainda tem que chegar do outro lado. Aleluia! Aprenda uma coisa, meus filhos. O nosso foco não é parar no meio, nem parar no começo. O nosso foco é continuar até o final. Porque a nossa esperança não está na tempestade. A nossa esperança não está no barco. A nossa esperança está em quem está dentro do barco e quem vai nos levar para o outro lado. E assim eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus.
Aleluia. Só uma vez para vocês. Vem, igreja.